Uma é repertório e a outra é curadoria. Porque o primo pobre, que só pode ter... que falar primo aqui é estranho, né? Vai saber de qual primo que tá falando, né? O Duda... Eu acho que ele só foi capaz de fazer o que ele fez porque ele tinha um certo repertório. Ele sabia pegar um celular, ele sabia subir um vídeo no YouTube, ou tinha pelo menos a curiosidade de buscar um outro vídeo. Como eu também, quando eu conheci meu canal, a primeira coisa que eu fiz foi assistir, sei lá, uns 30 vídeos de como ter um canal. Fiz cursinho de como fazer um canal, de luz, iluminação, aí comprei a câmera de segunda mão, aí usei a Margarete para fazer o foco, aquela coisa toda. Mas eu acredito que se eu não tivesse tido o repertório que eu tive, e o jornalismo me deu essa oportunidade de conhecer centenas, quem sabe milhares de realidades e de especialidades distintas e juntar tudo isso num caldeirão, né? Desde um desmoronamento na região serrana até um bilionário, sei lá, gringo, alguma coisa assim. Então, quando você junta esse repertório com a capacidade de ser um curador e conseguir aplicar isso na prática, aí as coisas começam a mudar. Por isso que você está dizendo, né? De buscar o conhecimento, seja no formato de livro, seja no formato de filme, mas é expandir a tua capacidade criativa. A gente só é capaz de criar e inventar o emprego que ainda não surgiu, quando a gente entende a complexidade do mundo e dos problemas que vão surgindo, né, à medida que as tecnologias vão surgindo. Então, para mim, hoje, se eu estivesse começando agora, a primeira coisa que eu faria é, tentar me abastecer do máximo de conhecimento possível, usando o ChatGPT. Eu perguntaria quais são os maiores problemas do mundo hoje. E aí ele ia me dizer... Como você solucionaria? Eu perguntaria tudo pro ChatGPT. Como eu posso começar hoje? Aqui tem chance de ter um novo negócio? E a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente nisso, né? Então, me guiaria por ali. Quais são os grandes problemas do mundo hoje? Quais são as tecnologias disponíveis? E como eu posso criar um negócio e gerar valor para mais e mais pessoas a partir deste problema e da solução que foi criada? E acho que esse negócio de gerar valor tem muito a ver com isso também, né? Você resolver problema. Sim. Isso é o que muda. Total. Né? Ele tem um cara que fala muito isso no livro O que os ricos sabem e não contam. Ele fala que tirando esses caras de tecnologia que criam uns bagulho louco, né, do nada, o cara que resolve o problema de alguém é o cara que é mais promissor de ganhar grana. Tanto que esses dias eu fui dar uma palestra lá no sertão do Piauí. Eu pensei, caramba, velho, o que eu vou falar aqui, mano? Né, aqui, mano, não tem muita coisa. Daí eu pensei, é isso que eu vou falar. Aí na palestra eu falei, galera, por que não tem ninguém que vende açaí aqui nessa cidade? Pô, velho, olha o calor da desgraça, velho, 42 graus aqui, mas eu tô quase morrendo. Eu tô ansioso pra ir embora só pra tomar um açaí. Por que alguém não cria um açaí? Vocês têm que andar 100 quilômetros até lá. Cara, pensa em resolver esse problema aqui hoje. Eu comecei a pensar que às vezes parece que nas cidades menores vai ter dificuldade também. Mas às vezes é mais fácil você criar uma solução numa cidade menor do que em São Paulo, que já tem tudo. Sim. Pô, vou abrir um açaí em São Paulo. Ah, beleza, tem 800 por metro quadrado aqui, né? Então, essa ideia de resolver problema, e essa eu acho que é uma reflexão boa, porque às vezes eu faço conteúdo e a pessoa fala, pô, Duda, mas você mora em São Paulo, velho. Aqui eu vou fazer Uber aqui em Piratininga, do Bom Jesus, do Oeste, né? Então, acho que pensar como é que eu resolvo situações, como é que eu resolvo o problema, como é que eu crio uma solução de algo que ainda não tem nesse lugar que eu tô, nessa cidade que eu tô. Pode ser aí que o cara vai virar o rei da cidadezinha minúscula lá. Como é o caso, a gente foi lá, teve um cara que criou a primeira churrascaria. Mano, só tem assim, tipo a 100 e cupim. Mas, mano, eu não duvido que um dia ele vai ser o dono do Bovinos lá sei lá, do Vento Aragão do sertão, né? Então ele viu, por que não tem nenhuma churrascaria aqui? Pô, o pobre também gosta de comer churrasco, vai cobrar um pouco mais barato e tal. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, você falou de valor, né? Quão relevante é o que a gente está fazendo, quão necessário. E aí uma outra reflexão que o Napoleão Hill faz muito também é aquela, né? Cara, não adianta você simplesmente fazer. Você tem que ser especialista no que você faz. Né? Porque hoje em dia tem muito aquela frase, né? Não, você tem que fazer o que você gosta. Só que eu falo, cara, não adianta você fazer o que gosta, mas você ser ruim no que você faz. Sim, exatamente. Ser ruim no que você gosta. Esse negócio de fazer o que gosta, não sei se é uma boa opção. Você tem que fazer difícil. o que você é bom. E tem que ver se tem futuro. O que você né? gosta, você faz como hobby, depois que você já tiver ganho dinheiro. Então pensar que, tipo, né, a pessoa
seja muito bom no que você faz, né? Se aprimore naquilo, né? Tem pedreiro que é ruim pra caramba, mas o pedreiro bom é aquele negócio, né? Você acha que o pedreiro é pobre, até ele mandar o orçamento pra você, né? Pô, o cara tem até 2028 lotado a agenda dele. Por quê? Porque ele é bom. O cara que é bom, realmente. Tá cada vez mais escasso, eletricista. mão de obra. Aí você fica implorando pra ele ir lá na tua casa, ter um tempo. É uma e ao mesmo humilhação. tempo, que nem rei. e aí, ao mesmo tempo, tem as outras competências, né? Porque eu acho que sempre foi assim, mas hoje, mais do que nunca, eu também acho que não basta você ser muito bom naquilo que você faz. Algumas questões fundamentais, né, de educação financeira você também vai precisar ter, como, por exemplo, um dilema gigante que eu sempre recebo, que é precificação. Então, um cara como esse, que está com a agenda lotada até não sei quanto, esse cara pode cobrar 3 vezes mais. E muitas vezes não cobra. Ah, verdade. Muitas vezes não cobra. Porque tem medo, porque acha que ninguém vai pagar. E aí, o que acontece muito também é, poxa, eu tinha a sensação de que 10 anos atrás eu ganhava muito mais. Mas é porque você não soube reajustar o teu ganho, o teu valor, aquilo que você está cobrando, ou o dissídio não é suficiente para a inflação. Porque ainda dele ser corrigido de acordo com o índice, normalmente, né, é o IPCA, a tua inflação pessoal não é IPCA. Quem come muito ovo tá sabendo disso. Sim. Só Azeite, o ovo café. foi 15%. Tá não é? triste. Exato. Então, assim, a inflação que é medida pelos órgãos oficiais não reflete o quanto o teu ganho anual deveria estar crescendo. E para a gente, de fato, crescer financeiramente, isso só acontece quando você ganha acima da tua própria inflação. Isso que você falou é muito interessante, Nath. Eu notei muita coisa aqui, gente. Mas começando por essa parte da inflação, porque às vezes o pessoal fala, o índice de inflação é manipulado. Nem precisa ser manipulado para a inflação dar um valor abaixo da sua inflação pessoal. Porque a inflação, primeiro que ela é uma média para famílias que ganham entre 1 e 40 salários, né? Cesta de consumo totalmente diferente. E segundo que, matematicamente, a média fica entre os integrantes da média. Então, o ovo subiu 15, a carne subiu 20, só que o alface caiu 5. E na pandemia, passagem aérea caiu pra caramba, ninguém mais voava. Então você tinha o preço de tudo que você quer consumir subindo e o que você não quer caindo, por isso estava caindo, só que aquilo puxava o índice para baixo. E dentro do que vocês falaram de livros e repertório, há pouco tempo eu vi uma entrevista do Peter Thiel. Peter Thiel é um bilionário, investiu em diversas empresas, já foi sócio do Elon Musk no PayPal. Ele estava falando sobre como inteligência artificial, da maneira que está surgindo agora, né, evoluindo cada vez mais rápido, mudou o jogo. Porque ele dizia que até o advento do ChatGPT, habilidades matemáticas eram mais importantes do que habilidades humanas e de linguagem. Ele falou, agora isso mudou, cara. Porque quem faz conta para você é a IA. Não precisa mais. Né? Então, hoje, linguagem é muito mais importante. E entra a questão que você citou dos livros saber, e também do repertório. Porque a maneira mais barata de adquirir conhecimento é com livro, cara. Eu tive essa experiência de escrever o meu e foi uma experiência fisicamente dolorosa. Porque era um tempão no computador lá, eu já tive hernia de disco, né? Sentado, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar dinheiro, mas tá dando muito mais trabalho que qualquer outra coisa que eu já fiz em termos de conteúdo. Então vale muito a pena, né? Não quer dizer que aquilo que dá mais trabalho tem automaticamente mais valor, porque o valor vem da relação de oferta e demanda. Um pedreiro que é muito buscado e a mão de obra dele é escassa, ele pode cobrar mais caro. Sim. Só que na produção de conteúdo, geralmente aquilo que dá mais trabalho para quem produz, costuma ter mais valor para a audiência. E livros dão muito trabalho. Eu li o meu livro de cabo a rabo umas 10 vezes para corrigir vírgula, palavra que eu não gostei. Então, realmente investir em livro é uma forma muito barata de adquirir o conhecimento e o repertório que vocês falaram aqui. E vídeos no YouTube, e assim, algo que pelo menos me ajudou muito, eu vejo que, eu quero fazer um canal de finanças. E aí a pessoa vai e só vê canal de finanças. E este é o segredo do insucesso. Exato. Porque você vai fazer exatamente o que todo mundo já está fazendo. Aí fala, o mercado está saturado. Não é que o mercado está saturado. É que você quer fazer o que já fazem. Porque sempre vai existir espaço para um bom especialista. Mas para você se destacar, a própria palavra já diz. Você precisa fazer algo
diferente. Se você quer fazer algo diferente, não é naquele meio, naquele segmento que você vai buscar a diferença. Então, para você poder de fato fazer algo diferente, você vai ter que beber de outras fontes. Nada como pegar um formato diferente Fontes. de um outro nicho e trazer para o seu formato. Nicho. Ou, Exatamente. enfim, você mesclar as coisas. E aí vem o repertório. O repertório não significa você ler todos os livros de finanças que já inventaram, até porque todos vão falar exatamente a mesma coisa de maneiras diferentes. Não é verdade? Tipo, o meu livro é parecido com o dele, que é parecido com o dele, que é parecido com o do Thiago, que é parecido com o Napoleon Hill, que é parecido com o das Mentes Milionárias. Pode ler tudo, assim.